Oi, galera, tô falando de bichos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje eu tô aqui com a Aline, vocês já conhecem ela aqui do canal Falando de Bichos. Quem não conhece, eu vou deixar na descrição os outros vídeos. E a gente vai falar hoje sobre o pet na praia, especificamente o cachorro. Tudo bem? Oi, gente, meu nome é Aline Ambrogi, eu sou professora aqui do Grupo Uneduca, na Faculdade de Jaguariúna, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje mais uma vez para falar de um assunto tão importante agora no verão. Eu queria saber quais são os cuidados essenciais, já, os primeiros cuidados que a pessoa tem que pensar assim que ela decide levar um pet para a praia. O primeiro cuidado que a gente sempre orienta é você ir atrás de um veterinário de confiança, né? Ele vai deixar em dia tudo que tiver porventura atrasado. Exemplo, o vermífugo do animal tem que estar em dia, as vacinas. Uma coisa muito importante é remedinho para repelir moscas, porque tem um tipo de mosca no litoral que pode transmitir uma doença muito grave, que é a dirofilariose. É um parasita que se aloja no coração e o animal pode vir até a óbito. Então, é muito importante ter esse tipo de orientação antes de ir para a praia. E falando sobre esses perigos que tem, né? Quais são, alguns outros perigos? Quais são os sintomas das principais doenças que o pet pode contrair na praia? De maneira geral, a gente tem que pensar que a praia é um lugar de aglomeração de pessoas e talvez outros animais, né? Primeiro, precisa de ver se aquela praia é pet friendly, se você pode levar o seu animal até ela. Tem grandes números de praias que são pet friendly hoje no Brasil, então não é difícil achar esse tipo de lugar para passear com o seu animal. Mas o mais importante é fazer a prevenção das doenças. O animal que não é vacinado, ele não pode ir para nenhum lugar que tenha aglomeração de pessoas e animais. O animal que está com vermífugo atrasado também. E falando da dirofilariose, que é a doença que é muito comum em animais que vão para a praia, a mosca pica o animal e transmite um parasita que se aloja no coração. Esse parasita se multiplica e aí fica um monte de verminho mesmo lá dentro. E aí o coração não consegue bombear de maneira adequada. Então, depois de meses, o animal começa a apresentar sintoma. Então, ele começa a ficar cansado e o diagnóstico é um pouquinho difícil, sabe? Por isso que a gente tem que focar na prevenção, para o animal não pegar, porque realmente é uma doença muito complexa e o tratamento, né? Então, a gente tem que prevenir, usar. Quando eu falo de prevenção, são medicações repelentes, porque a gente pensa assim, vou dar um comprimidinho para pulga e carrapato, mas não é o mesmo. Tem que ver na embalagem se o produto é para repelir moscas, porque é essa mosca que vive lá no litoral que transmite essa doença. E essas vacinas que são obrigatórias, elas protegem contra essas doenças, tipo o AV10, por exemplo? Então, a B10 ela vai prevenir para outras doenças, né? Que é sinomose, parvovirose, tem também a vacina de gripe, que locais de aglomeração pode acontecer. Então, são outras doenças que a V10 precisa estar em dia e prevenir. A dirofilariose, infelizmente, a V10 não pega. Então, a gente tem que focar na prevenção usando repelente. Agora falando sobre os perigos da desidratação do animal, porque praia, né, a gente vai quando tá muito calor. Esses últimos dias a gente vem sofrendo bastante com os picos de temperatura em toda a nossa região aqui, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é que o animal não pode ficar nesses locais que tem essa incidência de sol direta, né? Calor de 35, 40 graus não pode, porque eles entram numa situação que chama de hipertermia. A hipertermia é quando o animal não consegue baixar a temperatura corporal dele e o corpo não aguenta. Ele começa a dar sinal assim que está sofrendo. E o animal que está com hipertermia, ele começa a ficar com alterações neurológicas. Então ele fica meio cambaleando, às vezes convulsiona, treme, baba, vomita.
É, toda vez que for para qualquer lugar que tem temperatura muito alta, tem que procurar locais que tem sombra, água fresca, geladinho o tempo todo. Se puder, né? Se não tiver num lugar que tenha ventilador, ar-condicionado, tem que pensar nisso com os animais também. E os animais que são branquinhos, nossa, aí que tem que tomar cuidado mesmo. E muitas pessoas não sabem sobre o uso de filtro solar. O filtro solar também pode ser usado nos animais, principalmente os brancos. Quando o animal é de pelinho curto, a gente passa pelo corpo todo. Quando ele tem pelo longo, a gente tem que pensar nas extremidades que o sol vai bater, que é a ponta do focinho, ponta da orelha, a barriga, porque igual acontece com a gente, pode ter câncer de pele, nos animais acontece do mesmo jeito. Então, filtro solar é essencial. Pode ser o de animal, que compra em casa de ração, é super acessível. E se você tiver o de ser humano, também. Uma camada bem fininha, né? Para ele não ficar lambendo, para ela evaporar com facilidade, passa essa camada fina, onde o sol está batendo. E tem hoje em dia até roupinha UV, não sei se você já viu. Se você puder comprar aquelas roupas para os animais que ficam na piscina, ai, é maravilhoso. Em relação à areia e à água do mar, tem alguma recomendação especial em relação a isso? É prejudicial de alguma forma a água, por exemplo? Tem animal que tem alergia, sabe? Então tem que tomar cuidado sim. Se você vê que está irritando, ele coçando demais, tem que dar banho para tirar essa quantidade de sal ou de areia que tem na pele. A água do mar, a gente tem que pensar na quantidade ingerida. Às vezes eles ficam tão ansiosos que eles querem lamber a areia, beber a água. Então, se tiver acontecido isso e o animal começar a passar mal, vomitar, tem que ir direto para um atendimento veterinário 24 horas. O ideal é a gente evitar que eles ingiram, né, tanto a água quanto a areia. Em relação à parte dermatológica, o que eu indico saiu da praia, chegou em casa, dá um banho para tirar todo o excesso, que aí ele vai ficar bem. E quando a gente fala das diferentes raças de animais, a gente sabe que tem raças que sofrem mais no calor. Como que funciona? A gente teve um aumento muito grande de atendimentos de animais braquicefálicos. O que que isso significa? Aqueles que são amassadinhos, sabe? O pug, o bulldog, eles sofrem mais com o calor. Por quê? Os animais, eles conseguem baixar a temperatura corporal pela respiração. Então, se ele não consegue respirar de maneira eficaz, a temperatura não baixa e ele entra nessa situação de hipertermia. Então, se você tem um bulldog, um pug, qualquer, até um shih tzu que é amassadinho, e ele tá nessa situação de muito calor, com a boca aberta, já passando mal, você tem que imediatamente fazer alguma coisa para refrescar, porque senão ele entra nessa situação de hipertermia e aí é uma emergência. Tem que ir para o hospital 24 horas, que ele vai precisar ficar internado para a gente fazer algumas manobras clínicas, né, para ver se essa temperatura baixa tem que baixar em um tempo bem curtinho, para ele não correr o risco de virar óbito. E na hora de arrumar a malinha, a mochilinha do pet para ir para a praia, o que que você recomenda? O filtro solar, água, assim, ela não pode ser água, a água quando ela fica muito tempo guardada, ela fica quente, né? Então tem que uma água em algum pote térmico para ela ficar fresquinha. E sabe uma coisa muito legal? A gente congelar a fruta. Você coloca as frutas nos cubinhos de gelo, sabe? E pode pôr com água filtrada ou água de coco e dá como petiscos. Eles amam. Aqui em casa, o que mais faz sucesso é melancia e morango. Aí fica igual um picolé para eles. E eles se divertem. Às vezes eu coloco esses cubinhos de gelo no próprio pote de água, eles ficam brincando. Sabe uma coisa que eu faço aqui também? Eu pego, sabe, piscininha de criança? Eu Sim. encho de água nesses dias que tá muito sol e eles ficam brincando. Tem cachorro que não gosta, não, mas o meu ama. Ele entra na piscina, sai, então ele se refresca assim. Eu tenho um pug, então eu fico bastante preocupada com ele nesses dias mais quentes. Muito obrigada por ter participado dessa entrevista do Falando de Bichos. Eu amo estar aqui no Falando de Bicho, então quando vocês precisarem, qualquer tema que vocês quiserem, pode me mandar uma mensagem que eu sempre vou estar por aqui. Muito obrigada. E se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo.
deixa seu like, deixa seu comentário e eu vou deixar as redes sociais da Aline aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!